Doutor, uma coisa também que importa saber é que esta medida só entrará em vigor no início do próximo ano, pelo menos tem que ser desenvolvida, julgo que em certa Está previsto que seja até 31 de janeiro de 2008. Agora, qual é realmente a abrangência desta medida em concreto? Qual é o universo de processos que abrange? Quais são as pessoas que tenham eventualmente litígios naquela altura poderão ficar a saber, e era essencial que isso sucedesse, e daí pedir-lhe a sua explicação, quais são aquelas pessoas que, com determinados litígios, poderão estar abrangidas ou não por esta medida? Na expressão do comunicado do Conselho de Ministros não é claro. Por isso é que lhe faço a pergunta. E eu não sou capaz de me deitar a adivinhar, porque aquilo que estará em causa é saber para que processos e em que fase é que se exige que haja ou não acordo. Trata-se, por exemplo, nos julgados de paz de recusar a pré-mediação? Ou tratar-se-á ainda nos julgados de paz de recusar a mediação? Tratar-se-á de recusa de uma jurisdição arbitral em matéria de consumo, em matéria de vizinhança, em matéria de seguros? Doutor, não se sabe, porque isso não está apresentado no comunicado. Doutor, a questão é posta em abstrato. Agora quero-lhe fazer então uma pergunta em concreto, tendo em conta a nova reforma penal que já está em vigor, nomeadamente as novas regras penais e também processuais penais. Pergunto, por exemplo, já há uma norma no Código Penal relativamente ao furto, que acaba por dizer, mais ou menos isto, não vou dizer ipsis verbis, mas quem devolver um determinado objeto, mesmo de valor consideravelmente elevado, que seria um furto qualificado, poderá não lhe acontecer nada se entrar em acordo com quem lhe roubou, quem lhe furtou esse bem. Agora, isso subsume-se aqui nesta situação ou não? É uma dúvida em termos legais, esse não é um meio alternativo de resolução de litígios. Aquilo que se introduziu no Código Penal, e que é efetivamente essa uma medida importante, é a possibilidade de a pessoa deixar de ser perseguida criminalmente se cometeu um crime de furto, se cometeu um crime de abuso de confiança, se cometeu um crime de burla, se estiver disposto ou a restituir aquilo que furtou ou a indemnizar daquilo que resultou do abuso de confiança ou da burla. E se aquele que foi burlado, se aquele que foi furtado ou se aquele que foi objeto de abuso de confiança consentir nisso, depois na terminologia da lei já é muito técnico, sem dano ilegítimo de terceiro. Mas depois entramos nesta área Não vai, porque esta extinção da responsabilidade criminal, isto é, a pessoa deixar de ser perseguida pelo crime, não tem rigorosamente nada a ver em termos de nome, em termos de qualificação, em termos de regime, se quiser, com o que se chamam os meios alternativos de resolução de conflitos. Essa não é uma medida que tenha essa qualificação e, portanto, não vai entrar aqui. Portanto, ladrão que devolve não é punido. Poderá eventualmente não vir a ser punido face a essas... Se efetivamente aquele que foi roubado disser entre a tua punição e o restituís-me aquilo que me roubaste, eu prefiro que me restituas. Mas de qualquer maneira tem que haver um acordo. Tem que haver um acordo, só com o consentimento do lesado e sem que haja dano ilegítimo de terceiros, senão não há acordo possível. Doutor, vamos acabar esta entrevista, já falámos sensivelmente 8 minutos, esta conversa já vai em 8 minutos, mas não quero lhe deixar de pedir a sua opinião relativamente à reforma penal que está em vigor. Na sua opinião, os operadores da Justiça estão mais a par das alterações que existiram, que foram incrementadas, de algum modo já estão acomodados ao que se está a passar? Não podem estar, porque repare, se há pessoas que muito diretamente lidam com as questões penais, como é o meu caso, que tiveram não só empenho, como necessidade imprescindível de desde logo se familiarizarem com a reforma penal e com a reforma do processo penal. E, portanto, hoje já tenho uma ideia, não estou completamente familiarizado, já tenho uma ideia do que é a reforma penal e do que é a reforma do processo penal, e sobretudo porque, note, aquilo que apareceu como lei teve N alterações relativamente àquilo que havia como proposta de alteração pendente na Assembleia e do que foi a própria discussão na Assembleia. Não houve, como compreende, a possibilidade, com a lei publicada, editada a 29 de agosto e a entrar em vigor em 15 de setembro, nesse entretempo, de repente, toda aquela cópia de modificações ser digerida, haver a familiarização com elas e poder-se operacionalizar no dia seguinte tudo isso. Não é possível, é o descoco, desculpe uma expressão mais completa, em relação a uma reforma com esta extensão, não ter pelo menos dar um período de vacácio legis, isto é, entre o momento em que a lei é publicada e o momento em que a lei entra em vigor, pelo menos até 1 de janeiro de 2008. Com uma exceção que essa era compreensível e que era a que dizia respeito ao requisito relativo à prisão preventiva só poder ser decretada para crimes com pena superior a 5 anos. E aí entendia-se, porque não fazia muito sentido que já se soubesse que era entendimento do legislador que
abaixo de 5 anos não deveria ser aplicada a prisão preventiva e depois tivesse que esperar por janeiro para aplicar essa regra. Podia ter entrado só essa em vigor e tudo mais ter ficado, para 1 de janeiro de 2008. Os operadores ainda enfrentam bastantes dificuldades, na sua opinião. Obviamente. Doutor, muito obrigada por ter vindo a este Nada. jornal. Muito obrigada.